Você já tentou convencer alguém com argumentos e falhou? Talvez porque você tenha usado palavras demais. E persuasão de verdade não usa força. Ela usa as leis invisíveis que moldam o comportamento humano, todos os dias. Imagine um homem comum entrando numa sala. Ninguém o nota. Ele fala, explica, insiste. E não consegue mudar nada. Agora imagine outro homem, que entra em silêncio, mas em poucos minutos, todos ao redor começam a imitá-lo. Pensar como ele. Agir como ele. Tomar decisões alinhadas às suas ideias, sem perceber. Esse segundo homem não está impondo. Ele está ativando gatilhos, arquitetando percepções, manipulando a realidade pela estrutura da linguagem invisível. É isso que Robert Cialdini chamou de armas da persuasão. Princípios psicológicos universais que fazem a mente humana dizer sim, mesmo quando deveria resistir. E o mais assustador: essas armas funcionam o tempo todo. Você usa, ou elas são usadas contra você. Todo anúncio, todo discurso político, toda conversa difícil, todo elogio sutil, toda aparência estratégica, tudo isso esconde uma engenharia persuasiva por trás. Mas a maioria vive cega. Se defende com lógica, se comunica com carência, tenta convencer com desespero, sem entender que o poder real não está no que você diz. Está em como o outro sente que decidiu por conta própria. Neste vídeo, você vai aprender como usar essas armas todos os dias. Na conversa com seu chefe, na negociação do aluguel, na conquista silenciosa de alguém, ou até para convencer a si mesmo a agir. São 10 armas, 10 códigos que reprogramam o cérebro humano e que, usados com intenção, te transformam em um arquiteto social. Em alguém que não pede, mas faz com que os outros queiram entregar. O que começa agora não é um curso de oratória. É um manual de guerra psicológica sutil. E quando você dominar essas armas, vai perceber que a persuasão não é um ato. É um estilo de presença. É um campo magnético. É a arte de vencer, sem levantar a voz. Galma, estratégia 1, reciprocidade. Galma, a regra que obriga as pessoas a reagirem. Desde o início da civilização, o homem aprendeu que existe um código silencioso que une sociedades, dar para receber. No comércio da Mesopotâmia, em rituais de tribos africanas, em banquetes romanos, o gesto de oferecer algo, mesmo que simbólico, criava uma dívida invisível. A regra era simples: quem recebe, sente a obrigação de retribuir. Isso foi se cristalizando século após século, até virar um dos princípios mais poderosos da psicologia humana: a reciprocidade. Mas o que era um elo de conexão tribal se tornou, com o tempo, uma das armas mais eficazes da persuasão moderna. Você pode perceber isso nos pequenos detalhes. O garçom que te entrega um bombom junto com a conta, o vendedor que te oferece uma amostra grátis, o influenciador que entrega conteúdo de valor antes de vender algo. Todos sabem, de forma intuitiva ou estratégica, que quem dá primeiro domina a conversa. O mais impressionante é que essa regra funciona mesmo quando a pessoa sabe que está sendo induzida. Mesmo consciente, o cérebro entra em conflito interno. O incômodo de dever algo, mesmo que pequeno, pressiona a mente a agir. Isso vale para relações, negócios, manipulações sutis. A reciprocidade é a chave que destrava portas fechadas, ou correntes que você nem sabia que te prendiam. Warner Waters, Robert Cialdini, em As Armas da Persuasão, cita um experimento clássico. Em um museu, um pesquisador oferecia uma latinha de refrigerante a outro voluntário, sem pedir nada. Mais tarde, pedia para ele comprar rifas. O resultado? Os que haviam recebido o refrigerante compravam quase o dobro, mesmo sem gostar do sujeito. Não foi lógica. Foi o impulso da dívida social. Empresas fazem isso o tempo inteiro. Supermercados te oferecem degustação gratuita porque sabem que, no fundo, você sentirá a obrigação de comprar. Plataformas digitais te dão bônus no início da jornada porque isso aumenta sua chance de continuar. E em relacionamentos pessoais,
Aquele amigo que sempre ajuda também sabe. Quando ele pedir algo, você terá dificuldade em dizer não. O mais curioso é que nem precisa ser algo grande. A reciprocidade não exige equivalência, apenas resposta. Um elogio genuíno pode fazer com que alguém confie mais em você. Um favor inesperado pode virar lealdade. Um simples "eu vi isso e lembrei de você" pode transformar indiferença em interesse. A regra é poderosa justamente porque atua em um nível invisível. Ela conversa direto com o inconsciente social. Entender isso muda sua forma de agir. Toda vez que você oferece algo de valor sem esperar retorno imediato, você planta uma semente de influência. A reciprocidade bem aplicada é como um fio invisível que se conecta ao outro e que você pode puxar com delicadeza quando mais precisar. Mas aqui vem a virada. A reciprocidade não é apenas uma ferramenta para influenciar os outros. É também um dos maiores pontos de vulnerabilidade psicológicas que você pode ter. Se você não domina esse mecanismo, será manipulado por ele. E pior, vai agradecer enquanto é controlado. Sabe por quê? Porque os manipuladores sabem que o melhor golpe é o que parece gentileza. Líderes de seitas usam presentes e favores constantes para criar dependência emocional. Golpistas fazem pequenas concessões para ganhar sua confiança. E até relacionamentos tóxicos começam com cuidados exagerados. Tudo planejado para fazer você sentir que deve algo, mesmo quando não deve nada. Mais perigoso ainda, a maioria das pessoas acredita que está apenas sendo educada ao retribuir, quando na verdade está sendo moldada. Esse gatilho psicológico é tão automático que pode fazer você aceitar propostas ruins, se envolver com pessoas erradas ou manter laços baseados apenas no peso da obrigação. A verdade é que a reciprocidade mal administrada te transforma em servo emocional. Você vive retribuindo a todo custo, mesmo quando o preço é alto demais. Só que ninguém fala sobre isso, porque é mais confortável parecer gentil do que assumir que está sendo dominado por um código invisível. Eu não boi. Então, como usar a reciprocidade a seu favor, sem ser refém dela? Simples. Ofereça com intenção, mas receba com consciência. Dê valor de verdade, sem criar dívida. E quando receber, se pergunte: isso vem de um lugar genuíno ou é uma isca? Para aplicar a reciprocidade estrategicamente, dê antes de pedir. Ofereça algo relevante. Crie um gesto simbólico, mas memorável. E só cobre quando houver relação consolidada. Quer testar isso amanhã mesmo? Escolha uma pessoa importante para seus objetivos. Dê algo útil para ela. Uma informação, um livro, uma conexão. Não cobre nada. Espere. Observe. Em breve você verá. O mundo retribui a quem oferece sem pedir. Mas só quem tem consciência consegue usar essa retribuição como alavanca. McGraw-Hill, Garner, Estratégia 2. Compromisso e coerência. Como encaixar ideias na mente sem forçar. Onin Raer. Imagine um exército marchando em linha reta. Mesmo que descubra que está indo na direção errada, ele continua. Por quê? Porque já começou. Porque já está no meio do caminho. Porque voltar seria admitir erro. Essa é a força de um compromisso com a própria coerência. Uma das engrenagens mais potentes da mente humana. Desde a infância, somos treinados para sermos coerentes, mantermos a palavra, não mudarmos de opinião à toa. Mas o que parece virtude também pode ser armadilha. Essa é uma das armas mais silenciosas da persuasão. Fazer com que você diga um sim, pequeno e inofensivo, para mais tarde aceitar um sim, enorme e destrutivo, só para não parecer incoerente. Vendedores, líderes políticos e até religiões sabem disso. Primeiro você aceita algo simples, um brinde, uma frase, um gesto. Depois disso, tudo o que vem é apenas coerência com aquilo que você já aceitou. E quanto mais você afirma publicamente uma ideia, mais refém dela você se torna. Esse princípio está tão enraizado no comportamento social que as pessoas preferem destruir seus relacionamentos
suas finanças e até sua saúde, só para não parecerem contraditórias. É por isso que alguém que começa com uma opinião impopular não recua, mesmo diante de provas claras. Ele já começou e precisa terminar. Mas o que poucos percebem é que essa ânsia por coerência pode ser facilmente explorada, se você souber como. Em um estudo clássico, pesquisadores abordaram moradores pedindo para colocar um pequeno adesivo em apoio à segurança no trânsito em suas janelas. A maioria aceitou. 2 semanas depois, esses mesmos moradores foram convidados a instalar uma placa gigantesca no jardim com o mesmo tema. Inacreditavelmente, de 76% disseram sim. Por quê? Porque já tinham se comprometido com a ideia antes. Era coerente continuar dizendo sim. Essa arma é usada o tempo todo, e de forma sutil. Um vendedor de carro te faz concordar que segurança é importante, e depois empurra um pacote caríssimo com 8 airbags. Um recrutador pergunta se você valoriza crescimento pessoal, e depois sugere um curso de R$ 10.000. Um partido político te convida a assinar um manifesto genérico. E um mês depois você está defendendo pautas que nunca analisou, só para não parecer traidor da sua tribo. O segredo está em como o primeiro passo é formulado. Quanto mais público, mais forte o efeito. Por isso empresas pedem depoimentos, compartilhamentos, promessas abertas. Quanto mais você se declara a favor de algo, mesmo que de forma leve, mais seu cérebro quer manter a coerência com aquilo. É como um feitiço social que nos transforma em prisioneiros das nossas palavras. E mais, quando esse comprometimento é feito por escrito ou diante de outros, o efeito é amplificado. Você já reparou como certos desafios de 30 dias funcionam melhor quando postamos nas redes sociais? Não é motivação. É pressão por coerência. E quem entende esse mecanismo pode usar para transformar uma simples aceitação em uma sequência inteira de submissões. Tudo com a ilusão de que você ainda está no controle. Calma, mas aqui está o ponto que ninguém te conta. A coerência pode ser manipulada não só nos outros, mas em você mesmo. E se você não controlar isso, vai acabar vivendo uma vida construída em cima de decisões que já não fazem sentido, mas que você repete apenas por orgulho. Quantas vezes você se manteve em um trabalho ruim, em um relacionamento falido, em uma ideia ultrapassada, só para não parecer inconstante? Quantas vezes você defendeu algo que nem acredita mais, apenas porque disse em voz alta no passado? Essa é a prisão invisível da coerência. Ela exige continuidade mesmo quando a realidade exige mudança. O que os mestres da persuasão sabem é que o ser humano prefere parecer certo do que estar certo. Prefere a falsa estabilidade do erro do que o desconforto de mudar de ideia. E é aí que mora o verdadeiro risco. Uma mente presa à coerência é uma mente incapaz de evoluir. Mas existe uma saída. Você pode usar essa arma de forma consciente, tanto para influenciar quanto para se proteger. E tudo começa por entender que coerência não é fidelidade a um erro, é lealdade ao crescimento. Então, como usar o compromisso e a coerência de forma estratégica? Comece pequeno. Faça as pessoas dizerem sim para algo fácil, positivo e que reflita valores que elas já têm. Um sim leve pode se transformar em uma estrada de obediência. Use isso para motivar, vender, conquistar. E quando for com você mesmo, sempre questione: esse compromisso ainda faz sentido hoje? Porque evoluir não é ser incoerente, é ser honesto com o presente. Na prática, ao negociar, conduza com perguntas que gerem pequenos acordos. Ao liderar, reforce promessas anteriores para guiar decisões futuras. E na vida pessoal, aprenda a reconhecer quando a coerência virou obstinação cega. Aprovação social, a força invisível que te faz dizer sim sem perceber. Desde que o homem começou a viver em grupos, seguir o rebanho se tornou uma questão de sobrevivência. Em tempos antigos, andar com a tribo era estar protegido de predadores. Separar-se significava morte certa. E embora o mundo tenha mudado drasticamente,
O cérebro humano ainda funciona com a mesma lógica. Buscamos a segurança da aprovação do grupo, como se a nossa vida dependesse disso. O problema é que, hoje, essa necessidade virou uma arma. Basta olhar ao redor. Você compra o que os outros compram, assiste o que todos estão assistindo, forma opiniões baseado no que a maioria diz ser certo. E o mais perigoso é que tudo isso acontece em silêncio, por dentro. Você não percebe que está se rendendo, só sente que faz sentido, é lógico, todo mundo faz. E esse é o golpe. Não é uma força bruta, é uma pressão psicológica sutil, quase imperceptível, mas poderosa o suficiente para moldar governos, tendências, comportamentos e até revoluções inteiras. Os experimentos clássicos da psicologia social já provaram isso. Em um deles, voluntários eram colocados em uma sala com atores, e todos, menos o voluntário, davam respostas obviamente erradas sobre o comprimento de linhas desenhadas em um papel. O voluntário, sozinho contra o grupo, começava a duvidar dos próprios olhos. Mais de 70% deles acabaram concordando com a resposta errada, só para não contrariar a maioria. Agora imagine esse princípio sendo usado por políticos, empresas, líderes de seitas, influenciadores digitais, vendedores, gurus. Todos sabem. A melhor forma de controlar alguém não é obrigando. É fazendo ele acreditar que todos já pensam assim. Que ele está atrasado, fora do jogo, perdido na contramão do mundo. E quando esse pensamento se instala, você não luta mais contra a manipulação, você a defende. Neste vídeo, você vai entender como a aprovação social é fabricada, como ela prende sua mente em ciclos de obediência e como você pode virar esse jogo. Se prepare, porque o que você vai ver agora vai te fazer desconfiar até do que acha que acredita. Como a aprovação social é usada para dominar sua mente, e você nem percebe. A aprovação social funciona como um espelho psicológico. Nós não olhamos apenas para o que achamos certo, olhamos para o que os outros consideram certo. E em muitos casos, isso é o suficiente para apagar nossa intuição, sufocar nossa dúvida e nos fazer seguir uma ideia que jamais aceitaríamos sozinhos. Um dos experimentos mais impactantes sobre esse fenômeno foi conduzido por Solomon Asch nos anos 50. Ele queria testar até onde ia a necessidade humana de se encaixar. A experiência era simples. Um grupo de pessoas comparava linhas desenhadas em um papel. Todos menos um eram atores, e esses atores eram instruídos a dar respostas erradas de propósito. O resultado? Mais de 2/3 dos participantes se curvaram à maioria, mesmo sabendo que ela estava errada. Eles viram a verdade, mas preferiram a mentira compartilhada à verdade solitária. O que esse experimento revela é brutal. A maioria das pessoas não quer estar certa, quer estar acompanhada. E os sistemas de poder sabem disso. É por isso que campanhas publicitárias usam expressões como o mais vendido, todo mundo usa, aprovado por milhares. Não estão vendendo um produto, estão vendendo a segurança de pertencer. Redes sociais são a forma mais sofisticada de engenharia de aprovação social já criada. Cada curtida, cada comentário, cada compartilhamento é um voto simbólico de que aquele comportamento é válido, desejado, admirado. E quanto mais um conteúdo aparece, mais as pessoas acreditam que ele deve ser verdade. Afinal, não é possível que tanta gente esteja errada, certo? Errado. Hitler foi eleito. Ditadores foram ovacionados. Golpes foram aplaudidos. E tudo isso com apoio de multidões. A massa não é sinal de sabedoria, é sinal de engenharia. E por trás de cada comportamento que viraliza, há algoritmos, psicólogos comportamentais, técnicas de ancoragem e repetição, todas construídas para criar a ilusão de que aquilo que está em alta é, portanto, certo. O medo de ser rejeitado pelo grupo é tão grande que faz as pessoas agirem contra seus próprios valores. Um funcionário ri da piada racista do chefe. Um estudante concorda com o professor só para passar.
Uma multidão aplaude uma ideia absurda só porque ninguém quer ser o primeiro a vaiar. A aprovação social, quando mal usada, vira um veneno coletivo. E o pior? Isso é ensinado. Coaches, gurus de persuasão, agências políticas, todos sabem que se você repetir uma mentira com gente suficiente do seu lado, ela vira verdade. A mente humana não busca lógica, ela busca pertencimento. E a aprovação social, quando manipulada, sequestra esse instinto para tornar qualquer ideia inquestionável. A mentira mais aceita é aquela contada em coro. Você acha que é livre, acredita que suas escolhas são racionais, autênticas, únicas. Mas pense, quantas opiniões você formou sozinho? Quantos livros leu antes de repetir aquele argumento? Quantas decisões importantes tomou sem consultar alguém, pesquisar tendências ou verificar o que estão dizendo? A verdade é que a aprovação social não apenas influencia, ela molda, ela domestica. Mas aqui está o que ninguém te conta. Você pode fabricar aprovação social. E muitos já estão fazendo isso agora, contra você. Influenciadores compram curtidas, políticos alugam multidões, empreendedores fingem ter resultados. E todos entendem o mesmo código. Se parecer que muita gente já aprovou, o resto vem por inércia. O conteúdo é secundário. A adesão é o que importa. Você já viu isso nos lançamentos digitais. Salas com centenas de pessoas batendo palmas para palestrantes que não disseram nada relevante. Grupos de Telegram com centenas de mensagens de "Estou dentro", mesmo que ninguém tenha lido o conteúdo. Isso não é coincidência. É engenharia da adesão. E mais. Quando você percebe que a opinião da maioria pode ser fabricada, você passa a duvidar de tudo. Dos likes, dos comentários, da fama, do sucesso, da autoridade. Você percebe que nem sempre quem está no topo é o melhor. Às vezes é só quem entendeu primeiro como manipular a percepção coletiva. Essa reviravolta muda tudo. A massa não é parâmetro. O hype não é prova. A opinião pública é uma espuma, fácil de inflar, fácil de colapsar. E se você basear sua vida nisso, você viverá como um reflexo, e nunca como um protagonista. Kraka. Como usar e resistir à aprovação social. Primeiro, reconheça os sinais. Quando você sentir que está concordando só porque todo mundo concorda, pare. Pergunte-se: eu realmente acredito nisso ou só quero evitar conflito? Esse pequeno gesto de lucidez pode te salvar de entrar em movimentos errados, comprar coisas inúteis ou aceitar ideias que não são suas. Segundo, use o princípio a seu favor, mas com ética. Em vez de tentar convencer pela força, use evidência social. Mostre depoimentos. Exponha exemplos reais. Crie um ambiente onde a adesão seja vista como segura, positiva e orgânica. Isso não é manipular, é alinhar percepção com valor real. Terceiro, proteja sua autonomia. Pratique o silêncio diante da multidão. Nem toda verdade precisa ser dita, mas toda mentira aceita precisa ser observada. Quando você aprende a se calar diante do coro e refletir antes de agir, você começa a escapar do rebanho e a formar seu próprio caminho. Reciprocidade emocional. O presente que te prende. Desde a antiguidade, reis e generais sabiam que um favor, quando bem calculado, podia comprar mais lealdade do que 1000 ordens. O imperador romano Augusto recompensava soldados com pedaços de terra, criando vínculos emocionais disfarçados de gratidão. Mas o verdadeiro objetivo não era recompensar. Era criar dívida emocional. Um soldado que recebe terra se sente em dívida. E quem tem uma dívida não questiona. Obedece. Esse princípio atravessou séculos e se transformou em uma das armas mais sofisticadas da persuasão moderna. A reciprocidade emocional. Não é a troca direta de favores, mas o vínculo silencioso criado quando alguém te oferece algo que toca sua emoção. Um elogio sincero, um gesto de empatia, uma ajuda inesperada.
Você não pediu, mas recebeu. E agora, se sente em débito. Empresas fazem isso o tempo todo. Um brinde. Um mimo no atendimento. Uma resposta rápida no suporte. Não é só gentileza, é estratégia. O cliente, tocado emocionalmente, sente que deve algo à marca. Influenciadores aplicam isso com maestria. Revelam vulnerabilidades, compartilham histórias pessoais, criam uma falsa intimidade. E a audiência retribui com lealdade, compras, defesa incondicional. O cérebro interpreta esses gestos como investimento emocional. E uma vez que você investe, quer justificar esse investimento. Você se torna cego aos erros do outro, ignora sinais de manipulação e racionaliza tudo com frases como: ele me ajudou quando eu precisava. Ela foi tão gentil comigo. Eles me ouviram quando ninguém mais ouviu. Essa é a armadilha. A reciprocidade emocional não é mantida por lógica. É sustentada por sentimento. E enquanto você não entender isso, continuará caindo em ciclos de lealdade mal colocada, relações tóxicas e decisões que sabotam seu próprio poder. Mooners, como a reciprocidade emocional é construída e como ela te envolve. Imagine que um amigo te envia uma mensagem num dia difícil, diz que se preocupa com você, que está ali se precisar, e depois some por semanas. Quando reaparece, pede um favor enorme. E você hesita, mas aceita. Porque ele foi legal comigo. Isso é reciprocidade emocional em ação. A dívida já estava instalada. Você só estava esperando ser cobrado. Essa tática é amplamente usada em negociações, liderança, vendas e relacionamentos. O segredo está na sincronização emocional. Ou seja, oferecer algo no momento em que a outra pessoa está emocionalmente vulnerável. Um elogio quando ela se sente insegura. Um gesto de cuidado quando ela está exausta. Uma ajuda inesperada quando ela não tem mais forças. Esse timing transforma o gesto em algo memorável. E por isso, em dívida emocional duradoura. A psicologia comportamental mostra que o ser humano detesta estar em dívida. Não só financeiramente, mas também emocionalmente. Queremos compensar. Equilibrar. Quando alguém é generoso conosco, sentimos um impulso quase involuntário de retribuir. Nem sempre com algo do mesmo valor, mas com algo que restaure o equilíbrio simbólico. Empresas de marketing exploram isso com maestria. Você assina uma newsletter gratuita, recebe e-books, vídeos, conteúdos que te ajudam. E depois vem a oferta. Você não precisa comprar, mas sente que deveria. Afinal, eles já me deram tanto de graça. Essa falsa generosidade cria uma lealdade baseada em culpa, não em valor real. Nas relações humanas, isso é ainda mais perigoso. Narcisistas, manipuladores e gurus emocionais criam laços de dependência oferecendo presentes emocionais. Te ouvem, te validam, te colocam como prioridade por um tempo. Depois, somem, te colocam à prova, exigem fidelidade. E você aceita, porque em algum lugar da sua mente ainda está pagando pelo que recebeu. Agora que você reconhece a estrutura, prepare-se. A reviravolta vai te mostrar como esse princípio é usado até para manter regimes, fortalecer cultos e paralisar decisões importantes. A reciprocidade emocional é a cola psicológica dos regimes, cultos e golpes. Você já se perguntou como líderes carismáticos conseguem que milhares de pessoas abandonem suas famílias, entreguem seus bens ou até tirem a própria vida por uma causa? A resposta está aqui. Reciprocidade emocional levada ao extremo. Líderes de seitas oferecem aceitação incondicional a pessoas rejeitadas pela sociedade. Eles criam um lar, um propósito, um senso de pertencimento imediato. E isso cria uma dívida invisível, uma que não é cobrada em dinheiro, mas em obediência. O mesmo ocorre em regimes autoritários. O ditador aparece como o pai da pátria, aquele que resgatou a dignidade nacional. Distribui subsídios, cria narrativas de salvação
Oferece migalhas emocionais para depois exigir sacrifícios massivos. O povo, tomado por gratidão, entrega liberdade em troca de proteção. Não por coerção, mas por dívida emocional. No mundo digital, a reciprocidade virou uma moeda de manipulação. Você se apega a um criador de conteúdo que compartilhou algo pessoal, começa a defendê-lo contra críticas. Sente que ele te entende, mas com o tempo, percebe que está preso, não consegue discordar, não consegue ir embora. Você sente que deve algo, ainda que ele nunca tenha cobrado. E aqui está a reviravolta. Essa mesma arma é usada contra você em todos os níveis, do mais íntimo ao mais institucional. Quando um parceiro te presenteia e depois te controla. Quando um amigo te ajuda e depois te manipula. Quando o Estado oferece benefícios e depois exige sua voz calada. Tudo parte da mesma fórmula: dar algo emocionalmente significativo, depois te prender pela dívida simbólica. Mas tem mais. Se você já se sentiu culpado por cortar laços com alguém que te ajudou no passado, mesmo que essa pessoa esteja te fazendo mal hoje, parabéns. Você foi capturado pela armadilha da reciprocidade emocional. E agora sabe, nem todo favor é favor. Às vezes, é isca. Naomar Skies, como usar e se proteger da reciprocidade emocional. 1. Observe o timing. Quando alguém oferece algo no exato momento em que você está emocionalmente frágil, ligue o alerta. Genuinidade não se preocupa com vantagem, mas manipulação adora o momento certo. 2. Recuse a culpa emocional. Receber um gesto não obriga você a retribuir com lealdade cega. Gratidão não é contrato vitalício. Um presente verdadeiro não exige pagamento. E se exige, não era presente. Era investimento disfarçado. 3. Use com ética. Se você lidera, influencia ou vende, entenda o poder dessa técnica, mas nunca use para escravizar. Ofereça valor real, mas liberte seu público da obrigação. A confiança que nasce da liberdade é sempre mais forte. 4. Fortaleça sua bússola interna. Antes de agir por impulso, pergunte: estou retribuindo por escolha ou por obrigação emocional? Esse filtro separa quem vive com consciência de quem vive no piloto automático. E por fim, lembre-se: quem te dá algo só para te prender, não te deu nada. Te roubou a liberdade. No próximo vídeo, vamos entrar ainda mais fundo na mente, explorando a técnica mais perigosa da persuasão silenciosa, o uso da escassez emocional. Quando alguém te dá pouco, de propósito, só para você implorar por mais. Abrewar. Escassez emocional. O vício que começa com silêncio. Desde os primeiros jogos de poder entre humanos, o controle da escassez sempre foi uma arma. Na Idade Média, reis escondiam alimentos para inflacionar seu valor. No século XX, regimes controlavam remédios, jornais e acesso à informação para manter o povo submisso. Mas entre todas as escassezes já criadas, nenhuma é mais poderosa que a escassez emocional. Ela não fere o corpo, mas aprisiona a alma. Imagine uma criança que recebe afeto de forma intermitente. Um dia é abraçada, no outro ignorada. Um elogio vem seguido de silêncio. Um "te amo" é perdido entre semanas de frieza. Essa criança cresce acreditando que amor é algo a ser conquistado, e não algo natural. Que atenção precisa ser merecida. Que carinho precisa ser comprado com esforço, sacrifício, submissão. Agora, leve esse padrão para a vida adulta. Você se envolve com alguém que te dá tudo, e depois some, te valida intensamente, e depois desaparece. Essa dança de presença e ausência cria um campo de vício químico, dopamina em picos, depois, abstinência. O cérebro entra em modo de sobrevivência afetiva. E quando isso acontece, você não ama. Você implora. Pessoas que dominam essa técnica, consciente ou não, conseguem fazer você correr atrás de migalhas como se fossem banquetes. E aqui está a crueldade. Quanto menos te dão,
mais você deseja. Quanto mais escassos são, mais valor você atribui. É a economia emocional invertida. Quem te nega se torna seu ídolo. Isso vale para relacionamentos, liderança, vendas, política, espiritualidade. O guru que responde só de vez em quando. O chefe que só elogia quando pensa em te usar. O parceiro que te dá um beijo e depois 3 dias de silêncio. Todos eles sabem, intuitivamente ou estrategicamente, que escassez emocional vicia. E quem está viciado, aceita tudo para ter mais uma dose. Prepare-se, porque nos próximos minutos você vai entender por que a pessoa que menos te dá é a que mais te prende. E como reverter essa lógica antes que ela destrua sua autoestima. Nasce do arca. Como a escassez emocional cria vício, controle e submissão. O cérebro humano é um sistema de aprendizado por repetição e recompensa. Quando recebe um estímulo prazeroso, libera dopamina e registra a origem como algo valioso. Agora imagine que esse estímulo é intermitente. Aparece de forma imprevisível, inesperada, instável. O que acontece? O cérebro intensifica a busca. O valor percebido daquele estímulo aumenta absurdamente. E nasce o vício. Esse é o mesmo princípio que mantém as pessoas presas em máquinas caça-níquel. Você puxa a alavanca. Às vezes perde. Às vezes ganha. Mas o fato de ganhar de forma aleatória te prende mais do que se você ganhasse sempre. É a incerteza que cria o engajamento. Agora troque a máquina por um ser humano. E você entenderá por que a escassez emocional é uma arma. Quando alguém te dá afeto, atenção ou aprovação de forma esporádica, seu sistema límbico entra em alerta. Começa a procurar padrões. Se pergunta o que fez de errado. Ajusta comportamentos. Reduz sua autenticidade para agradar. E sem perceber, você troca sua liberdade por mais uma gota de aceitação. Isso acontece em todos os ambientes. Relacionamentos amorosos. O parceiro afasta e aproxima, cria insegurança, vicia. Lideranças tóxicas. O chefe exige performance sem reconhecimento, fazendo com que você busque validação desesperadamente. Amizades manipuladoras. O amigo só aparece quando precisa, mas você o mantém por medo de perder a conexão. Ambientes religiosos ou espirituais. A bênção é prometida, mas nunca entregue por completo. Te mantém na busca eterna. E o mais cruel. Você começa a se culpar, a achar que está exigindo demais, que talvez esteja sendo carente, intenso, sensível demais. Mas não está. Você só está sendo manipulado. E o manipulador usa sua própria sensibilidade contra você. Essa escassez emocional, quando prolongada, destrói o senso de merecimento. Você começa a acreditar que o amor real é raro, que precisa lutar por ele, que ser ignorado é sinal de desinteresse e que ser valorizado é privilégio. Tudo mentira. Mas mentiras contadas com timing emocional viram doutrina. Quanto menos te dão, mais você acredita que precisa. A grande ilusão da escassez emocional é que ela parece culpa sua. Você começa a pensar que fez algo de errado, que se tivesse falado menos, dado mais espaço, ou demonstrado menos sentimento, aquela pessoa teria ficado. E isso te prende num ciclo de autoajuste constante, onde cada comportamento seu é calibrado para receber o mínimo de validação. Você não percebe, mas virou um marionete emocional. Mas a verdade que ninguém te conta é: quem te dá pouco de propósito sabe exatamente o que está fazendo. Eles sabem que ao oferecer migalhas de presença, atenção ou amor, conseguem controlar seu comportamento. Conseguem fazer você trabalhar mais, ceder mais, calar mais. A escassez emocional cria uma hierarquia invisível onde o outro é sempre o prêmio, e você, o pedinte. Isso acontece em relacionamentos, sim. Mas também no marketing, no RH, na religião e na política. Observe. Um influenciador que só responde a alguns seguidores para manter outros implorando por atenção. Um gestor que elogia um funcionário a cada 6 meses
só para ele continuar tentando merecer. Um parceiro que desaparece sem explicação, mas volta como se nada tivesse acontecido, criando um ciclo de espera ansiosa. Uma marca que faz drops limitados, só para você sentir que precisa correr antes que acabe. Todos eles entendem que o valor percebido aumenta quando a oferta diminui. E a escassez emocional é a forma mais barata e eficiente de gerar dependência. Não exige investimento, só exige frieza. E aqui vem o ponto mais brutal. Quanto mais você sente que precisa daquilo que está escasso, mais se convence de que aquilo vale mais do que realmente vale. Isso distorce sua lógica. Você começa a ignorar os sinais de abuso, desrespeito e manipulação, e segue alimentando a ilusão de que só mais um gesto, só mais um sinal, só mais um pouco, será o suficiente. Mas não será. Porque o outro já entendeu que quanto menos ele der, mais você entrega. Como usar e reverter a escassez emocional? 1. Quebre o ciclo com consciência. Quando perceber que está esperando por algo emocional que deveria ser natural, carinho, atenção, respeito, pare e se pergunte: isso está sendo usado para me manter preso? Só essa pergunta já resgata parte do seu poder. 2. Não confunda intensidade com valor. Só porque uma conexão emocional é forte, não significa que ela é saudável. O vício também é intenso. O trauma também é profundo. Mas isso não é amor. Isso é prisão com adereço de romance. 3. Use escassez com ética. Se você lidera, influencia ou se relaciona, saiba que às vezes o excesso de presença pode desvalorizar. Mas manipular o outro por falta proposital é perverso. Equilíbrio é a chave. Esteja presente, mas sem tornar sua presença um prêmio. 4. Volte para o centro. A maior proteção contra a escassez emocional é se tornar emocionalmente autônomo. Quando você preenche seus próprios vazios, ninguém mais consegue usar a ausência como forma de controle. Lembre-se, quem oferece pouco, mas exige muito, está te ensinando a se contentar com migalhas. E você não nasceu para isso. No próximo vídeo, vamos explorar a técnica do espelhamento psicológico. Como pessoas usam gestos, linguagem e até traumas seus para se tornarem irresistíveis. E como você pode identificar e neutralizar isso antes que vire refém de alguém que parece perfeito demais. 1. Espelhamento psicológico. A arte de virar o seu reflexo, antes de virar seu dono. Desde os tempos mais antigos, espiões, infiltrados e grandes sedutores dominaram uma arte silenciosa. Copiar o outro até que ele confunda empatia com afinidade e afinidade com amor ou confiança. Esse é o coração do espelhamento psicológico, uma técnica onde o manipulador não se impõe. Ele se dissolve em você, adota seu ritmo de fala, suas expressões faciais, sua linguagem corporal e principalmente seus valores. No início parece mágica, a conversa flui, a conexão é instantânea. Você sente que encontrou alguém igual a você. Mesmos gostos, mesmas feridas, mesmo olhar sobre o mundo. Mas essa semelhança não é coincidência, é arquitetura psicológica. Essa técnica é tão poderosa que é usada em interrogatórios do FBI, na negociação de reféns e em cultos de manipulação emocional. O espelhamento não é só repetir palavras, é repetir estados emocionais. Quando alguém mostra vulnerabilidades parecidas com as suas, você relaxa, sente pertencimento. E é nesse momento que a defesa baixa e a sugestão entra. Mas o que poucos percebem é o que vem depois. Essa conexão perfeita se transforma em controle. Porque quem sabe como você pensa também sabe como te guiar, como te elogiar na hora certa, como se afastar para gerar saudade, como manipular sua culpa para fazer você correr atrás. E o mais perigoso, quem se espelha em você pode um dia te quebrar por dentro, porque você projetou nele a sua própria imagem ideal.
Como o espelhamento constrói laços e depois correntes. A ciência por trás do espelhamento começa nos neurônios espelho, descobertos por neurocientistas italianos. Esses neurônios disparam não só quando você faz algo, mas também quando observa alguém fazendo. Eles criam empatia automática. Por isso bocejos são contagiosos. Risadas também. É por comportamentos. Quando alguém reflete seus gestos ou palavras, seu cérebro entende. Ele é do meu grupo. Manipuladores sabem disso. Eles treinam microexpressões, escutam mais do que falam no início e identificam padrões verbais, visuais e emocionais. Começam a te espelhar aos poucos. Você cruza os braços, eles também. Você fala de um trauma, eles compartilham algo parecido. Você elogia algo, eles dizem amar aquilo desde sempre. Esse processo cria um campo de identidade compartilhada. E nesse campo você sente confiança, abertura e até paixão. Mas não está apaixonado pelo outro. Está apaixonado pela imagem de si mesmo refletida nele. E aqui entra o segundo nível do espelhamento. A leitura das suas lacunas. O manipulador começa a identificar o que você não tem. Atenção? Ele te dá em excesso. Validação? Ele te elogia de formas cirúrgicas. Apoio emocional? Ele se mostra disponível como ninguém foi. Isso te vicia. E a cada nova entrega, sua mente registra. Essa pessoa me entende como ninguém. Só que chega o momento em que o espelho quebra. Aos poucos, o manipulador se distancia. Muda o tom. Retira os elogios. Te faz sentir que foi você quem perdeu a conexão. E aí começa a fase da dependência. Você tenta recuperar aquele espelho perfeito do início, mas ele não volta. Porque ele nunca existiu. Era apenas uma simulação construída para te ganhar. Esse processo é usado por gurus espirituais, falsos amigos, líderes narcisistas e até vendedores de alto impacto. Eles criam rapport profundo, constroem lealdade e depois cobram um preço: dinheiro, tempo, obediência ou devoção emocional. E como você se viu neles, acha que o que está dando é escolha, mas é vício. O espelho quebrado. Quando você ama o reflexo, não a pessoa. Aqui está a parte que dói. O espelhamento psicológico não é sobre o outro. É sobre você. Você se apaixona, se conecta ou confia na ou não porque o outro é incrível, mas porque ele aprendeu a refletir o que você queria ver. Quando alguém entende suas dores, suas buscas e suas lacunas, e te devolve isso como identidade, você se entrega. Mas essa entrega não é amor. É projeção. E o perigo disso é brutal. Porque, em algum momento, o espelho quebra. O manipulador começa a mostrar quem realmente é. Você começa a notar pequenas incoerências, faltas de empatia, frieza disfarçada, respostas calculadas. E aí o cérebro entra em colapso. Como alguém que parecia tão igual a mim, se revela tão diferente? É nesse momento que você percebe que nunca conheceu a pessoa. Só conheceu a versão que ela construiu baseada em você. Muitos chamam isso de gaslighting emocional. A manipulação começa a te fazer duvidar de si mesmo. Você pensa: será que fui eu que idealizei demais? Ou, talvez ele tenha mudado. Mas não. Ele não mudou. Ele apenas parou de atuar. O espelho se cansou. E agora você está sozinho com os cacos da sua própria imagem distorcida. E isso não acontece só em relacionamentos amorosos. Acontece com chefes carismáticos que prometem crescimento, mas te sugam. Com mentores que se aproximam como amigos, mas cobram obediência. Com figuras públicas que criam comunidade, mas só querem poder. O espelhamento psicológico é a técnica perfeita para prender mentes pensantes, porque ele se disfarça de acolhimento, de identificação, de nossa conexão é única. E o que parecia uma ponte era uma armadilha. Pior, quanto mais inteligente você for, mais fácil é cair. Porque o espelhamento não apela para carências simples.
Ele seduz sua complexidade, ele entende suas camadas e se molda a elas. A reviravolta final é essa. Às vezes, o maior inimigo da sua liberdade emocional não é quem mente para você, mas quem te mostra tudo o que você queria ver. Rápido demais. Acaba-se mais como desativar o espelho sem se quebrar. 1. Desconfie de conexões instantâneas. Laços profundos levam tempo. Quando alguém parece perfeito rápido demais, há algo sendo construído, mas talvez não seja confiança. Talvez seja uma armadilha. 2. Teste a autenticidade. Alterne posições. Mostre discordâncias. Veja como a outra pessoa reage quando você muda de opinião. Um espelho falso vai tentar se adaptar de novo. Uma pessoa real vai manter sua identidade. 3. Reconheça sua carência de espelho. Todos nós queremos ser vistos, mas quando essa necessidade vira vício, qualquer reflexo serve. Trabalhe sua autonomia emocional. Fortaleça sua própria visão, porque quem se conhece não precisa tanto se ver no outro. 4. Seja espelho consciente. Você também pode usar o espelhamento, mas como ponte, não como isca. Use para gerar conexão genuína, para aliviar tensões, para criar confiança real, nunca para manipular. O verdadeiro poder da comunicação não está em fingir ser o outro, mas em mostrar que você vê o outro, respeita o espaço dele e ainda assim escolhe estar presente. Quem usa espelhamento com consciência, cria laços. Quem usa com frieza, cria cárceres. Tatu Gumaiskais. Crie o vácuo, depois domine o espaço. A arte de manipular com o silêncio. Desde o início dos tempos, líderes espirituais, generais de guerra e grandes sedutores entenderam um segredo. O vazio atrai. A ausência, o silêncio, o espaço em branco. Todos criam tensão, expectativa e projeção. O ser humano odeia o vazio. E por isso, faz de tudo para preenchê-lo. É nessa ansiedade que se abre a porta para a manipulação mais refinada. Usar a ausência como presença dominante. Enquanto o mundo está ocupado gritando, postando, se explicando, tentando preencher todos os espaços com voz, imagem, presença e aprovação, os estrategistas jogam um outro jogo. Eles somem, se retiram, param de responder. Deixam o outro com dúvidas, perguntas e a sensação de que algo está errado. Essa técnica é usada por diplomatas em negociações tensas, por empresários que pausam uma proposta só para observar o desespero do outro lado, por sedutores que desaparecem no auge da conexão para provocar fissura emocional, e por manipuladores que sabem que o silêncio ensurdece mais do que qualquer palavra. Não é sobre ausência qualquer. É sobre ausência estrategicamente calculada. Você cria um vácuo, e a outra pessoa preenche com culpa, desejo, obsessão ou submissão. Porque quem controla o ritmo do contato, controla o fluxo de emoções. A tragédia, a maioria nunca percebe que está sendo conduzida por um silêncio, porque espera ataques diretos, palavras claras, confrontos verbais. Mas essa é a beleza sombria da técnica. Ela não impõe. Ela se impõe pela falta. Como o vácuo psicológico cria obsessão, controle e poder invisível. Vamos ao funcionamento da técnica. Tudo começa com uma presença intensa e marcante. O manipulador aparece na vida da vítima oferecendo atenção, compreensão, encantamento. Ele gera dopamina, vínculo, memórias emocionais. A vítima se acostuma, cria rotina, cria expectativa, acha que está segura. E então, ele some. Não há aviso, não há briga, não há explicação. Só o silêncio. E o silêncio, nesse contexto, grita. A vítima começa a revisar conversas, a procurar erros, a se culpar, a pensar em como trazer o outro de volta. Surge o vácuo. Esse vazio emocional vira uma obsessão, porque o cérebro humano detesta histórias sem final. O talvez é mais viciante que o sim ou não.
E o vácuo cria essa narrativa incompleta que precisa ser resolvida. A vítima, então, começa a agir, manda mensagens, pede atenção, aceita migalhas, tudo para preencher o espaço vazio. O manipulador retorna, com pouco. Um emoji. Uma mensagem fria. Estava ocupado. Mas a vítima agradece como se tivesse recebido um milagre. O jogo está formado. Um dá ausência, o outro dá tudo. E quem controla o vácuo comanda a dinâmica. Esse padrão aparece em relacionamentos abusivos, negociações empresariais, técnicas de marketing de escassez, estratégias políticas de espera e ataque. Um político desaparece no meio de uma crise e volta com uma solução, tornando-se salvador. Um produto fica indisponível e, ao retornar, vende como água. Um líder espiritual se afasta e os fiéis sentem que sua presença era sagrada. Tudo manipulado, tudo previsto. Agora, a reviravolta. O vácuo não apenas vicia, ele destrói a autoestima de quem se submete. A vítima começa a achar que merece o silêncio, que está pedindo demais, que perdeu valor. E quando o manipulador retorna, mesmo de forma cruel ou distante, ele é visto como salvador. O verdadeiro poder não está no vácuo, está em quem sabe criá-lo. Aqui está a revelação que muda tudo. Você não precisa ser vítima do vácuo. Você pode criá-lo. E mais ainda, pode se libertar de qualquer um que o usa contra você, desde que entenda uma coisa simples: o silêncio só controla quem tem medo de estar sozinho. O manipulador só consegue criar fissura porque você deu poder ao espaço, porque sua mente foi treinada desde cedo a temer o vazio. O silêncio da mensagem que não chega, o espaço entre dois encontros, a ausência de resposta. Você aprendeu que o nada é perigoso, quando na verdade, o nada pode ser seu maior escudo. Por isso, o que separa um manipulador de um estrategista é a consciência. O manipulador usa o vácuo como arma para dominar. O estrategista usa como escudo para preservar. Enquanto um quer te deixar ansioso, o outro quer se manter calmo. Enquanto um cria a ausência para manipular, o outro cria o silêncio para observar. E agora vem a segunda virada. Você pode inverter o jogo. A partir do momento em que escolhe o silêncio, não como submissão, mas como estratégia, você recupera o controle. Você some de ambientes onde sua presença é tratada como garantida. Você pausa mensagens que só servem para sugar sua energia. Você se afasta de pessoas que esperam que você se prove o tempo todo. Você aprende que o silêncio é uma resposta, e às vezes a mais forte de todas. Mais ainda, você percebe que não precisa responder tudo, que nem toda ausência precisa ser preenchida, que seu valor não está no quanto você aparece, mas no quanto você é sentido mesmo quando se retira. O verdadeiro poder está em criar o vácuo, sem medo. Porque quem domina o silêncio, domina o espaço inteiro. Monas Neuruno, como aplicar o vácuo psicológico com consciência e poder. 1. Use o silêncio como filtro. Pare de se explicar para quem não quer te entender. Reduza a energia em conversas que giram em círculos. O silêncio assusta quem não está preparado para sua evolução. 2. Crie ausência estratégica. Quando estiver se doando demais, se retirando emocionalmente ou sentindo que perdeu o centro, desapareça por um tempo, não em jogo, mas em resgate. Quando você volta mais forte, o outro percebe que você é presença rara, não presença carente. 3. Observe quem se desespera com sua ausência. Ali mora o vínculo dependente. Quem só te valoriza quando você some, não te valoriza, te consome. Use o vácuo para ver com clareza. 4. Aprenda com os mestres do silêncio. Buda se retirava em silêncio. Maquiavel dizia que o silêncio pode ser mais mortal que 1000 palavras. Jung estudava a sombra que surge no vazio. Todos entenderam que, no silêncio,
mora a verdade. E a verdade é essa: quem tem medo do vazio sempre será escravo do barulho. Mas quem domina o vácuo cria presença até quando não está. O poder silencioso que muda tudo. Se você chegou até aqui, agora sabe, o verdadeiro domínio não está no grito, mas na ausência. Não é quem fala mais alto que comanda o jogo. É quem sabe a hora de calar. O vácuo psicológico, quando usado com consciência, transforma sua presença em algo raro, valioso, impossível de ignorar. Porque as pessoas só valorizam o que sentem que podem perder. E quando você aprende a se retirar, a deixar espaços em branco, a desaparecer por estratégia, você para de ser previsível e começa a ser memorável. Mas atenção, isso não é sobre frieza. É sobre estrutura emocional. É sobre não mendigar atenção. É sobre não se perder tentando preencher os vazios dos outros enquanto se esvazia. A partir de agora, que cada ausência sua seja uma escolha. Que cada silêncio seu seja um golpe de poder. E que você nunca mais caia na armadilha de quem usa o vácuo contra você. Agora, se você quer se tornar alguém realmente perigoso nesse jogo invisível de influência, persuasão e controle psicológico, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque no próximo vídeo, vamos explorar como você pode dar ao outro a sensação de poder, enquanto comanda cada movimento nos bastidores. É a ilusão do controle. A técnica favorita dos reis, CEOs e manipuladores silenciosos. A guerra invisível está acontecendo, e cada vídeo nosso te prepara para ela. Se você quer dominar essa arte, clique no link do Telegram na descrição. Lá, a gente aprofunda tudo com conteúdo que não aparece em lugar nenhum. Nos vemos no próximo. E lembre-se, presença constante gera conforto. Ausência estratégica cria poder.